Palavra do Senhor, Deus colocou no meu coração ontem à noite, através da ministração do bispo William. Está lá no livro de Salmos, capítulo 1. Podem abrir se quiser colocar na tela hoje, não? Pode pôr telinha, ou só tela, né? Por enquanto. Salmo capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aleluia. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Olha que forte isso. O Senhor conhece o seu caminho e o meu caminho. Ele conhece a intenção dos nossos corações. Ele sabe tudo aquilo que nós queremos e desejamos. Ele conhece o seu caminho. Ele sabe qual é o final dele. Ele sabe qual é a sua intenção. Ele sabe exatamente o que precisa ser mudado e moldado dentro de nós. Nós não sabemos. Às vezes nem nós nos conhecemos tanto quanto Deus nos conhece. Amém? Glória a Deus. No versículo 1, ele diz lá que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado quer dizer de feliz, alegre, um homem feliz, um homem que tem um caminho bom. Tudo que faz prospera, é bem sucedido em tudo aquilo que ele faz. E uma pessoa bem sucedida em tudo que ele faz, só que tem um porém aqui. Ele não busca conselho em qualquer pessoa. Ele busca conselhos em quem entende da coisa. Não vai buscar conselho em ímpios. Às vezes a gente está com algum problema, alguma coisa não está muito legal, né? Briga com a mulher, briga com a namorada, briga com o pai, com a mãe. Vai fazer o quê? Vai lá no coleguinha perturbado que a gente tem na escola lá. Então vai no colega do trabalho, que também é um ímpio, tribulado. Vai lá e fala assim: nossa, briguei com a mulher. Meu pai é mó chato, briguei com ele, né? E não sei o que. Fico o tempo todo pra mim assim, tira a mão da boca, e que não sei o que, né? Coisa chata, briga comigo. Vai e conversa com os coleguinhas ímpios. O que ele vai te falar? Cara, pai e mãe é chato mesmo. Ou meu colega do trabalho lá, larga essa mina aí, cara, sai fora, né? Mulher tem um monte aí no mundo. Assim a gente escuta os conselhos de ímpio, conselhos de destruição, conselhos que vão colocar os seus pés num caminho de morte. A palavra do Senhor diz assim que tem caminhos que para o homem parecem ser bom, mas no final são um caminho de morte. Às vezes a gente parece que faz alguma coisa que pode ser bom, é benéfico. Não, vou fazer isso aqui que isso vai dar certo. Mas no final é um caminho de morte. Nós não sabemos, nós não conhecemos, mas Cristo sabe. Então nós precisamos nos aconselhar em quem? Em quem tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Precisamos aprender a discernir exatamente isso e começar a selecionar os nossos ouvidos. Quem eu vou escutar? Eu vou escutar quem? Eu estou com um problema e eu preciso me abrir com alguém. Vou me abrir com quem? Com um colega do trabalho? Ele é cristão? Amém. Se não for, corre. O que é o ímpio? Ímpio é aquela pessoa que não anda nos preceitos do Senhor, não entende dos caminhos do Senhor, não medita na palavra do Senhor. Se eu quero ser bem sucedido em tudo aquilo que eu faço, a primeira coisa que eu tenho que aprender é selecionar os meus ouvidos sobre quem eu escuto e como eu escuto. Porque muitas das vezes queremos ouvir apenas aquilo que nos convém.
Às vezes a gente já quer ouvir alguma coisa, eu quero somente o aval de alguém para satisfazer aquilo que eu quero. Eu já quero a minha resposta, eu já tenho minha resposta. Só eu converso com uma pessoa, ela não fala o que eu quero. Vou para outra, também não fala o que eu quero. Vou para outra, essa aqui falou o que eu quero. Então essa aqui é a pessoa certa que eu vou ouvir. Não. A pessoa que você escuta tem que estar pautada nisso aqui. Se não estiver pautada nisso aqui, não escute. Tem conselhos que até por falar bonito, né, João? Até parece que sai daqui, mas não sai daqui. Sai da cabeça, do autoentendimento. E não é esse tipo de pessoas que nós vamos estar escutando. Então a primeira lição, Salmo 1, aprenda a selecionar os nossos ouvidos sobre quem nós escutamos no momento que precisamos de um conselho. Mas eu tenho dificuldade de chegar em fulano e beltrano para falar. O que vão pensar de mim? Primeiramente vão pensar que você fez o certo, buscou alguém de Deus para buscar uma orientação. Nessa casa, graças a Deus, temos nós aqui, eu e minha esposa, temos o João também que está aí com a gente, né? Temos meus pais também que estão aqui, diáconos da casa. Então, busque conselho de pessoas de Deus. Outra coisa para ser bem sucedido, a segunda coisa que nós aprendemos é meditar na palavra do Senhor. E não somente meditar, mas ter prazer nisso. Uma coisa eu apenas ler. Vou ler e está tudo certo. Muitas das vezes a gente lê, nem entende o que estamos lendo. Mas nós lemos. Aí que vem a questão do meditar. É estudar. É pesquisar. De manhã eu falei sobre algum conceito da Midrash, que é como se fosse um livro, onde vários rabinos, estudiosos, né, da palavra, colocam seus comentários sobre aquele versículo, aquele capítulo. E a Midrash, eu tinha comentado de manhã, eu não estava lembrando o nome da palavra, né? Já falei Darash, não tem nada a ver com isso, é Darash, não confundi a palavra. Estou fazendo uma correção aqui. Então, a Midrash vem do verbo Darash, que significa buscar. Então é quando a pessoa vai ler e ela vai buscar entender tudo aquilo que está sendo falado ali. Então ela vai querer entender quem falou, como falou, quando falou, para quem falou. E assim a gente consegue extrair exatamente o que precisamos extrair daquele texto e aprender com ele. Então, não somente buscar e meditar, mas ter prazer nisso. Tem gente que não tem prazer em ler a palavra porque dá sono, cansa. E aí a gente tem que orar mais e buscar mais. Imagina uma pessoa anêmica. Isso aqui é o alimento espiritual que nós temos. Agora imagina nós ficar sem alimento durante uns 3 dias. Você já não fica tão legal. Fica meio pálido, meio fraco, né? Aí tu é convidado para comer uma feijoada. Pensou? Gui, você está lá em casa, uns 3 dias lá no jejum, no propósito, só no óleo, só no azeite. Aí tua sogra te liga, vem cá comer uma feijoada. Aí tu vai, come a feijoada, o que vai acontecer? Vai passar mal, vai ficar ruim, né? Vai ficar exausto. É a mesma coisa, a gente passa a semana inteira, o dia inteiro se alimentando daquilo que não presta. Passamos a semana toda nos alimentando de coisas carnais. Aí quando pegamos um dia da semana ali para ler um capítulo, na metade meu já está fechando com sono. Por quê? Porque eu não alimentei o meu espírito está anêmico, meu espírito está fraco, meu espírito precisa de alimento. E Salmo capítulo 1 é como se fosse o arroz e feijão do cristão. Salmo 1, 23, 91 e ainda puxa aqui o 117, 118. São capítulos do livro de Salmos que são como o seu arroz e feijão. Meditar na lei, buscar o conhecimento na palavra do Senhor, vai me trazer um entendimento e vai me trazer prazer.
prazer em buscar, prazer em ler a palavra. Tem horas que eu vou ler a palavra assim, eu leio 1, 2 capítulos, eu tenho que parar, porque eu já fico doido. Eu saio do livro, eu saio da Bíblia, vou buscar em livros, vou pesquisar, e assim eu vou orar, e eu fico fissurado naquela palavra. Então, isso é meditar na palavra e ter prazer nela. Com essas coisas, sim, começamos a ter um caminho bem sucedido. Porque assim como disse no versículo 3, quem faz todas essas coisas, coloca no verso 3 para mim, João, por favor. Versículo 3. Diz assim: Ele, aquele que seleciona o seu ouvido sobre quem escuta e como escuta, aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, tem prazer em ler essas escrituras. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia. Do verso 4 em diante vai falar sobre os ímpios, vai falar sobre os pecadores. Um detalhe importante que eu até pulei aqui que eu esqueci, peço perdão. Não somente selecionar os meus ouvidos, e não somente ter prazer na lei, mas é não me assentar na roda dos escarnecedores. Não me assentar com aqueles que ficam ali apenas falando de coisas carnais, nada espiritual, nada vai edificar. E eu vou estar no meio dessas pessoas. O que vai acontecer comigo? Vou me tornar um escárnio também. Vou lá ficar escarnecendo com as pessoas. Vou me assentar à roda de pecadores. Não que nós não somos. Dentro da igreja, na verdade, tem mais pecador do que fora. Somos todos pecadores. Mas fomos comprados por um alto preço. E o sangue de Jesus nos santifica, nos justifica. Existe uma enorme diferença. Tem uma outra passagem que fala assim que o Senhor despiolhará Israel como um pastor despiolha suas vestes. Às vezes, nem por ser pastor, ou por ser líder, ou por ser cristão, nós caminhamos com pessoas que não têm entendimento da palavra do Senhor. E essas pessoas vêm e começam a falar um monte de besteira para nós, ficam ali falando, a gente tem que evitar, não tem aquele contato, é o nosso papel. A gente não vai tocar a pessoa, mas também tem que saber ser maleável. E o que nós podemos entender é que nesses momentos onde temos algum amigo, algum parente que está ali escarnecendo, nós não vamos fazer parte daquele escárnio. Mas devemos entender também que aquela atitude dele pode provocar algo em nós. Um exemplo: fique 10 minutos assistindo um vídeo de meme. Você vai sair dali e vai querer tudo que você vê, vai querer virar meme. Você vai querer fazer uma piada de alguma coisa. Você vai para um show de stand-up. Quando você volta do show de stand-up, você se sente um comediante. Tudo para você é motivo de fazer piada também. Por que aconteceu? Piolho nas suas vestes. Aquilo que é escárnio para alguém pode se tornar um escárnio para você também. O que a pessoa está fazendo de errado, você não compactua e não pratica. Mas de conviver, é aquele famoso ditado, né? Que dizem por aí, que uma maçã boa, uma fruta boa, no cesto de frutas podres, vai apodrecer também. Ou coloque uma fruta podre em um cesto de frutas boas, e todas as frutas apodrecerão. Então diga com quem tu andas, diga quem tu és. Então, para que nós possamos ser bem-sucedidos, vamos selecionar nossos ouvidos, tomar cuidado com quem nós andamos, em que roda nós estamos nos assentando, que possamos buscar mais edificação na palavra do Senhor, lendo a palavra, meditando nela, orando e buscando a presença do Senhor. E seguindo esses passos, aí sim,
seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E o nosso fruto dará no tempo certo. Folhas não murcham. Tem muitos crentes com folhas boas. Você vê por fora, a árvore é linda. Mas cadê os frutos? E quando falamos de frutos, existe um engano aqui. Frutos não são pessoas. Frutos é aquilo que nós manifestamos quando somos provocados. João, você quer comer um fruto de uma árvore, João? O que você faz? Você pula, balança ela, quebra um galho, taca a pedra na fruta, vê se ela cai. Machuca a árvore, não machuca? Qual é o fruto que nós damos quando fazem isso com a gente? Quando alguém fala algo ruim que você não gosta, qual é o fruto que você revela? É um fruto doce? É um fruto amargo? Ou é um azedo? Qual é o fruto que nós manifestamos? Estes são os frutos que permanecem. Porque se alguém vem com uma pedra para você, você vem com um fruto bom e doce. A pessoa falou, parou, é uma outra conversa. Nós somos assim, como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujo fruto se dará no tempo propício. Não adianta apenas ter folhas bonitas. Precisamos ter bons frutos. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, a sua palavra foi ministrada assim. Pai, que nós possamos ter bons frutos. Pai, que nós possamos estar junto ao Senhor. Porque é o Senhor, Pai, a fonte de águas vivas. Que possamos estar juntos, Senhor, a este rio que corre do seu trono. Em nome de Jesus. Guarda as nossas vidas, Senhor. Guarde nossas famílias. Em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, para aquilo que o Senhor desejar. Faça de nós aquilo que o Senhor deseja, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém.